Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. E de imediato, então, convido o nosso convidado, o Dr. Rodrigo Cras Borges, nosso reumatologista, para explanar sobre a síndrome da fibromialgia, seus sintomas e tratamentos. De imediato, convido para que ele, pelo tempo de até 30 minutos, possa fazer uso da palavra. O senhor pode ocupar a tribuna. É um prazer tê-lo conosco. Boa noite. Boa tarde a todos. Gostaria de dizer a vocês que é uma grande honra estar aqui hoje. Agradecer muito ao convite da Câmara de Vereadores, em especial a minha colega e amiga Eleonora, a vereadora Clarice, e aos demais integrantes. O propósito da minha presença aqui hoje, eu julgo muito importante, muito nobre, porque essa doença realmente ela é extremamente relevante no cenário não só da reumatologia, mas da medicina de uma maneira geral, em virtude da abrangência que ela pode ter, tanto no sentido de muitos sintomas associados à dor, dor não é o único problema aqui, mas também a relevância social que ela tem, impacto de qualidade de vida do paciente, impacto socioeconômico importante, aumento do custo de utilização dos serviços de saúde, de esferas. E isso tudo a gente consegue melhorar e otimizar se a gente entender bem a doença, como que a gente pode abordar ela da maneira adequada, o que a gente pode fazer para não perder tempo, não maltratar o nosso paciente e tornar a nossa abordagem mais eficiente. Então, vou tentar não ser muito técnico, certo? Estou à disposição, se por algum motivo alguém não entender algum termo, pode me interromper, não tem problema nenhum, a gente conversa para esclarecer. Mas o objetivo não é esgotar o tema, é colocar alguns aspectos importantes da doença e depois eu me colocar à disposição de vocês para eventuais perguntas. Eu moro em Farroupilha desde 2007, só para falar um pouquinho de mim. Comecei minha formação na medicina na Universidade de Caxias do Sul, então sou de Porto Alegre, mas já conheço a Serra desde 97 e gostei muito de morar aqui e tive um enorme prazer em poder voltar e atuar aqui. Concluí minha formação na Pontifícia Universidade Católica, fiz a minha residência médica em clínica e depois em reumatologia no São Lucas, da PUC, e o mestrado da mesma forma. E hoje eu dou aula na UX, a casa onde eu aprendi a ser médico. Então é uma grande honra. Inclusive, a doutora Eleonora foi minha professora lá também. Então, vamos lá. Grande aluno. Obrigado. Então, nosso planejamento é mais ou menos esse. Então, eu queria colocar algumas questões de conceito da doença para vocês, algumas situações que podem estar associadas ao surgimento dela, por menos que se entenda uma causa específica do porquê que ela realmente surge, mas se conhecem alguns fatos, alguns agentes etiológicos que podem contribuir para o surgimento dela, aspectos epidemiológicos, socioeconômicos, algumas questões de quadro clínico, e tratamento, mas vou tentar não ser muito técnico, muito massivo, uma coisa bem leve para a gente entender um pouquinho melhor da doença. É bem assim que o paciente se sente quando ele está desamparado do ponto de vista de ter muitos sintomas e não ter um diagnóstico, né? O paciente ele tem um dolorimento generalizado pelo corpo, que é o carro-chefe de sintomas da doença, mas ele tem uma série de outras situações que também podem afetá-lo, como problemas de intestino, dores de cabeça, formigamentos pelo corpo, situações de estresse, de ansiedade
E isso forma um círculo vicioso na vida desse paciente que joga ele muito para baixo. Então, o grande X da questão é a gente entender a doença, saber fazer o diagnóstico correto e poder abordar ela da melhor maneira possível para que esse paciente não fique assim, porque isso traz um prejuízo enorme na vida dele e das pessoas que convivem com ele. Então, esse é o conceito da doença. É uma síndrome que causa dor músculo-esquelética crônica, generalizada. Eu grifei as duas palavras ali, porque realmente são elementos importantíssimos dessa doença. É uma doença que ela é crônica. O paciente não sabe dizer para a gente desde quando tem dor. É muito tempo, faz muitos anos, ela não consegue definir. Não, doutor, eu tenho dor faz 4 meses, faz 5 meses. Não, nessa doença o paciente não consegue dizer há quanto tempo ele tem essa dor. E ela é uma dor que é pelo corpo todo, costuma ser relatada como um cansaço dolorido, usando as palavras bem assim coloquiais, o paciente diz que dói a carne. Então ele tem uma dor, um cansaço dolorido que caminha pelo corpo. Essa doença, ela não é inflamatória. Isso é uma situação extremamente importante do ponto de vista de diagnóstico, porque isso separa muito o joio do trigo na seara de possibilidades diagnósticas. E é uma doença que se associa, como eu falei antes a vocês, cefaleia, depressão, fadiga. O paciente está cansado e não sabe por que está cansado. Então, essa doença é extremamente incapacitante nesse sentido, e outros sintomas mais que a gente vai ver na sequência. Existem algumas situações que se associam com o surgimento dela, ou que contribuem para que ela se perpetue em algumas pessoas e em outras não. É lógico que o ser humano é extremamente diferente um do outro, e a gente sabe que existe uma situação que se forma no organismo do paciente para ele ter essa dor crônica, que é uma alteração no processamento de dor no sistema nervoso central, como se fosse o chipzinho dele lá no sistema nervoso central, né? Quando a gente fala do cérebro mesmo, na parte das tolerâncias de dor, esse paciente passa a suportar menos a dor. Um mínimo estímulo é suficiente para causar dor crônica nesse paciente. E a gente sabe que existem algumas situações em que contribuem para isso. Fatores ambientais são extremamente importantes. A gente sempre tenta buscar um gatilho. Às vezes é uma decepção amorosa, um problema no trabalho, um acidente de trânsito, uma perda familiar, alguma situação que tire o paciente da sua situação de equilíbrio. E a partir disso, com uma certa contribuição dos fatores genéticos, se sabe que até 8 vezes mais pacientes que têm histórico de fibromialgia na família podem desenvolver o quadro. Isso se perpetua num processo de estado de dor crônica generalizada. Tá? Essa figura é para que a gente reforce que sempre tem que se tentar buscar o gatilho do paciente, porque aqui vai começar a nossa abordagem. Não adianta eu tratar o sintoma e não tratar a origem dele. Tenho que entender de onde que ele vem. Utilizando um exemplo, por exemplo, uma mulher que sofre uma agressão em casa. Adianta eu tratar a dor dela se o problema dela não é esse, está em casa? A dor simplesmente é um alerta, é um aviso de que a vida dela está errada, porque tem situações que estão deixando ela assim. Né? Só usando como exemplo. Então, os gatilhos sempre são extremamente importantes. E digo a vocês agora, por experiência de consultório, que eu tenho alguma já, quase sempre tem o gatilho. Quase sempre tem o gatilho. Se a gente só tratar o sintoma, é como se a gente tratar uma plantinha tratando a folha e deixando a raiz doente. Então, a gente tem que ir atrás do gatilho sempre. Esses aspectos são extremamente importantes para que vocês entendam a relevância da doença. Então, ela afeta até 5% da população geral no mundo. É a terceira condição reumática mais frequente do ponto de vista de causar dor. Pico da doença entre 35 e 45 anos de idade. Essa doença ela é muito antiga. Se sabe que ela tem muito tempo por relatos já de papiros, de documentos históricos. Desde 1592, a gente encontrou relatos, a gente não... os pesquisadores encontraram relatos de pacientes, de pessoas que se queixavam de sintomas que realmente eram muito sugestivos da fibromialgia. Lógico, olhando sempre o filme de trás para frente, já
utilizando o fato da gente conhecer hoje a doença e analisando o que se tinha antes. Mas, a partir de 1990, é que a otimização do diagnóstico foi bem maior e bem melhor. E a gente sabe que, realmente, essa doença ela é mais comum nas mulheres, até 6 vezes mais frequente nas mulheres. Aqui, eu destaco uma situação que é a seguinte: não sei se é só pelo fato de serem mulheres ou porque a mulher ela é mais observadora dos seus sintomas, né? No meu consultório, no dia a dia seguido, quando eu atendo o homem, normalmente ele já tem uma doença que ele vai ignorando o seu sintoma e vai indo no limite. E a mulher é mais perceptiva e ela consegue ir atrás antes. Então, talvez não seja assim uma coisa assim só intimamente ligada ao sexo, mas pela questão de percepção dos sintomas também. É uma doença de distribuição universal, então a doença tem a mesma prevalência aqui em Farroupilha, em Xangai, em Londres, em Nova York, em Porto Alegre, em São Paulo. Não existem peculiaridades regionais dessa distribuição da doença. Aqui as referências. Aspectos socioeconômicos extremamente importantes que eu contei para vocês já no início. Então, se estima, que o paciente com fibromialgia gere até 3 vezes mais custos em saúde pública quando a gente compara com o paciente que não tem a doença. Isso tem uma relevância extremamente importante se a gente colocar aquela estatística de antes, que é uma doença que afeta até 5% da população no mundo. Então, dá para se imaginar o quanto que tem de gasto. E eu trouxe alguns dados mais específicos de determinados países. É uma doença difícil de ser estudada. A gente não tem uma estatística boa no Brasil. Vamos dizer, poxa, e no Brasil qual é que é o dado? A gente usa a estatística de fora. Mas como a gente também sabe que é uma doença universal, a gente pode extrapolar o resultado para cá também. Então, a estimativa na Espanha de quase 13 milhões de euros por ano se gasta em fibromialgia. E na Holanda, 7 mil euros em média de custo anual por paciente com fibromialgia. Infelizmente, a gente tem esse dado de 9% a 26% de afastamentos por incapacidade, seja ela temporária ou definitiva, em função da doença. Muitos desses casos provavelmente ocorreram por atrasos diagnósticos, tratamentos equivocados, desnecessários, e que acabaram culminando nesse afastamento, certo? Isso é um número que é muito ruim, porque o paciente com fibromialgia, ele piora muito quando ele fica parado. Piora muito quando ele fica parado, ele fica em casa, muitas vezes o problema dele está em casa e não fora. E aí, claro, ele não consegue trabalhar porque ele tem dor, ele tem incapacidade de produzir. E aí ele acaba tendo essa limitação e ele não melhora por isso, ele, inclusive, piora. O equívoco diagnóstico realmente é uma situação extremamente ainda frequente. Eu atendo ao SUS lá na Universidade de Caxias do Sul e a gente recebe muitos pacientes com atraso no encaminhamento, né, por uma série de fatores, e isso gera uma utilização inadequada do recurso de saúde. Esse paciente busca muito a atenção primária porque está com crise de dor, faz exames desnecessários. Infelizmente, muitas vezes, agora a gente fazendo uma meia-culpa, o paciente não é examinado da maneira adequada, não é escutado da maneira adequada, e aí o que acontece? Se gera uma solicitação de um exame que não precisaria ser feito. O paciente recebe um tratamento para o sintoma e não se trata a doença. E isso tudo vai onerando o sistema. E a gente consegue melhorar muito esses custos, esses gastos, se a gente direcionar eles da maneira adequada. Então, isso aqui é tudo que a gente não quer no paciente com fibromialgia, que ele fique em casa, sofrendo calado e cheio de remédios. Falando um pouquinho do quadro clínico da doença, então, sem querer ser cansativo, mas dor crônica generalizada, o carro-chefe. E esses são os sintomas que a gente considera como sintomas satélite, que muitas vezes são coadjuvantes, mas em algumas situações até se tornam atores principais da doença, pela importância que eles têm. E isso reforça o fato de que não é o reumatologista que é o
o médico a atender o paciente com fibromialgia? É o clínico, é o gastro, é o ginecologista, é o ortopedista. Ela não é uma doença de exclusividade do reumatologista, certo? Vejam a heterogeneidade de sintomas. O paciente tem distúrbios de sono, ele dorme mal, o sono dele é superficial, não descansa esse paciente, ele acorda cansado. Por mais que ele durma, mas ele não consegue repor a energia dele durante a noite, porque ele tem alterações das fases de sono e ele não consegue descansar. O intestino dele funciona mal, ele tem síndrome do intestino irritável, às vezes o paciente tem constipação, que é o intestino trancado, às vezes ele tem momentos de diarreia. Depressão e ansiedade são condições extremamente associadas à doença, não são obrigatórias. A gente não pode enxergar o paciente com fibromialgia como um deprimido e rotulá-lo dessa maneira. Mas que realmente é uma condição extremamente associada a isso, é. Fadiga, parestesias, que são os formigamentos pelo corpo, também são sintomas extremamente frequentes. Crises de dor de cabeça, normalmente com padrão de enxaqueca. Território de disfunção de articulação temporomandibular. Entrou o dentista na história também, que às vezes faz uma plaquinha, ajuda o paciente, enfim. Então, existe toda uma abordagem extremamente ampla desse paciente. Alterações cognitivas, eles perdem memória, eles não concentram com facilidade, eles não conseguem absorver conteúdo se eles estão em crise, se eles estão mal. Tá? Então, são uma doença extremamente heterogênea, numa série de sintomas. Esses pontos dolorosos é uma coisa bem clássica da doença, que veio naqueles critérios de 1990, que otimizou o diagnóstico. Hoje em dia, a gente não considera isso como essencial, mas isso é a essência, é o carro-chefe da doença. O paciente tem dor nos 4 quadrantes do corpo de maneira crônica. Esses pontos a gente testa quando examina o paciente. A gente exerce uma mínima pressão nessas regiões e essa mínima pressão causa uma reação de dor no paciente, que não deveria ocorrer numa situação normal. Então, esse paciente ele tem um limiar baixo para a dor, ele não tolera a dor. Ele não tem resistência para a dor. Então, a gente faz uma mínima pressão nesses pontos e o paciente, muitas vezes, até faz um solavanco para trás pela dor. E a pressão que a gente exerce é extremamente leve. Então, é uma situação, uma reação desproporcional. Não existe um exame específico para diagnosticar essa doença. Isso é uma coisa que gera uma angústia no paciente, uma necessidade dele ter um teste que venha escrito, você tem fibromialgia. Isso não existe em fibromialgia. O diagnóstico é clínico, pela história do paciente, pelo exame físico e pela exclusão de determinadas doenças que podem se parecer com a fibromialgia, que podem dar dor crônica, mas que tem outros aspectos. Então, a gente só vai fazer um diagnóstico adequado se a gente escutar o nosso paciente, se a gente examinar o nosso paciente. Se a gente simplesmente pedir um exame que não tem relevância naquela situação, a gente vai acabar tratando o exame. E aí começa todo o processo de erro, né, e que não vai ajudar esse paciente a melhorar. Pelo contrário, só vai jogar ele para baixo porque ele vai se decepcionar e não vai melhorar. Existe um perfil clínico extremamente sugestivo. Quando a gente está diante do paciente com dor crônica generalizada, isso realmente, claro, com pessoas que têm uma vivência maior da doença, isso se torna mais fácil. Mas esse perfil clínico sugestivo, ele acende a luz para que a gente realmente pense nessa doença, faça esse diagnóstico diferencial. Como é que a gente faz esse diagnóstico diferencial? Uma bateria de exames de sangue para pesquisa de alguns testes de doenças autoimunes que podem simular a fibromialgia. Excluindo essas situações, a gente pode bater o martelo na doença, sem um teste caro, difícil, invasivo, né, ou que gere uma radiação no paciente, certo? Então, ele não é difícil. Essa doença traz a essência da medicina, que muitas vezes é esquecida, que é história, exame físico. E esse fato que eu trouxe, peço desculpas a vocês pelo idioma, mas a figura é muito boa. O paciente não é compreendido e ele tem motivo para ter dor. Porém, essa é uma doença que ela não salta aos olhos. A gente não vê uma articulação inchada, uma deformidade grosseira, e o paciente não tem credibilidade em casa.
o marido não acredita, a esposa não acredita, o filho não acredita. E o que isso faz? Faz o paciente piorar cada vez mais. E o que leva? Leva a um processo que ele vai se retraindo. Ele não se queixa mais, ele vai ficando quieto. E ele vai absorvendo. E isso, para essa doença, só é pior. O paciente precisa ser compreendido. E o primeiro lugar onde ele precisa ser compreendido é em casa. No trabalho, entre amigos. Os pacientes, às vezes, são a Maria das Dores, são motivos de deboche, às vezes, mas o paciente tem a doença. Essa doença é um fato, não pode ser negada. Eu trouxe isso porque, às vezes, esse é um conceito errado, tá? Ela não é invisível. Eu trouxe justamente para provocar os senhores. Essa doença, ela não é invisível. Ela é invisível para quem não conhece ela e não sabe enxergá-la. Ela é visível, sim. É só a gente escutar o nosso doente direito e pedir os exames corretos e a gente consegue enxergar essa doença. Ela não é invisível. É invisível para quem não entende dela. O que a gente tem de tratamentos para ajudar o nosso paciente? Esses 4 elementos, eles são essenciais, indispensáveis. Cada um dentro da sua relevância, mas lá na ponta de cima, o equilíbrio emocional é extremamente importante. Se a gente tem um paciente que tem um transtorno de ansiedade ou de depressão, a gente precisa abordar esse aspecto, senão a gente não vai melhorar a dor dele. As coisas estão interligadas, existe todo um sistema de engrenagem que precisa funcionar. Se uma ponta não funcionar, a outra também não vai melhorar. Então, esse aspecto é extremamente importante. A gente tem a educação do paciente como um elemento central dessa doença. O paciente tem que saber o que ele tem, por que ele tem isso, o que ele pode ter de sintomas. Ele tem que saber que ele não tem algo que vai deformá-lo, que vai deixá-lo numa cadeira de rodas. Isso é tranquilizador para o paciente, porque quem tem dor crônica tem medo sempre de ter alguma doença mais grave que vá torná-lo inválido, incapaz, e essa doença não causa isso, desde que tratada da maneira adequada. Atividade física regular é essencial nessa doença. E aqui num cantinho, já de propósito por mim, podia fazer um triângulo pequenininho, que eu só não fiz porque não ia desequilibrar a pirâmide, é o remédio. O remédio é o elemento menos importante nessa doença. Porém, tenho que dizer aos senhores, infelizmente, que muitas vezes os colegas dão importância para o remédio e não abordam o resto. Porque é mais fácil, né? Pega a tua caneta, escreve um receituário, toma esse remédio e vai para casa. Não vai melhorar, só vai piorar. Porque não é essa a solução do paciente. Tem que ter todo um conjunto. O paciente pode precisar da medicação para tratar a sua depressão, a sua ansiedade, a sua dor crônica. Não sou contra o medicamento. Pelo contrário, eu prescrevo. Mas se a gente centralizar a doença no remédio, o insucesso é certo. E a equipe multidisciplinar é indispensável nesses pacientes. O médico é tão importante quanto o fisioterapeuta, que é tão importante quanto o psicólogo, que é tão importante quanto o psiquiatra, que é tão importante quanto o terapeuta ocupacional. Existe toda uma equipe que precisa estar atuante para ajudar esse paciente. É lógico, nós temos vários graus de gravidade da doença. A maioria dos pacientes com fibromialgia tem sintomas mais leves, alguns doenças mais moderadas e alguns doença muito, muito grave e incapacitante. Então, a atuação desses profissionais em conjunto, eles têm que estar em contato. É importante. Eu preciso ter o contato com o fisioterapeuta que está atendendo o meu paciente para saber como é que é a evolução dele, a psicóloga ou a psiquiatra que estão tratando o paciente tem que saber da minha parte como é que eu estou achando também que está o meu paciente. Então, a equipe multidisciplinar é indispensável nesses casos. Essa é a associação dos pacientes com fibromialgia. Eu trouxe essa figura porque eu achei ela bem estruturada e também o objetivo era de trazer para que vocês conheçam essa associação também. E essa troca de experiências entre eles é importante, porque eles acabam convivendo, trocando experiências, né, dos sintomas que tem, e isso acaba tranquilizando e unindo o paciente e fortalecendo, encorajando ele para enfrentar o dia a dia dele. Então, a gente tem, né, apoio familiar, a medicação, quando necessária, apoio do psiquiatra ou do psicólogo, a fisioterapia e o exercício físico. O exercício físico ele é um elemento importante, como eu disse a vocês antes, porque ele
ele libera endorfina, ele prepara o músculo do paciente, ele traz bem-estar, ele reduz a necessidade do uso de medicação, ele controla o peso, ele gera condicionamento cardiovascular para o paciente. Não tem como tratar com sucesso o paciente com fibromialgia se ele não puder fazer, se ele não quiser fazer um exercício físico, seja ele qual for. A gente tem que respeitar as limitações de cada paciente. Não adianta eu querer insistir com um paciente, você tem que fazer hidroginástica, se o paciente tem fobia de água. Não tem sentido. Então, isso tem que ser individualizado, não tem receita de bolo aqui. Cada paciente, dentro das suas possibilidades, alguma coisa pode fazer. Mesmo que em casa, algum exercício de peso, alguma situação que movimente o corpo dele e que libere substâncias. A endorfina é a mais conhecida, mas existem outras substâncias que também promovem bem-estar e que atuam no sistema nervoso central, reduzindo essa intolerância à dor que o paciente tem. É extremamente benéfico. E aí eu brinco que o paciente ele tem que saber para que lado ele vai, né? Esse lado da escuridão é o lado do remédio. E a gente encontra, assim como encontra os colegas que têm uma tendência, às vezes, a depositar a confiança no remédio, a gente tem o perfil de paciente que quer cada vez um remédio mais forte e que não quer ir atrás das outras questões. Esse paciente vai pegar esse caminho aqui. E aí ele vai ter adição a drogas, né, farmacológicas, às vezes não farmacológicas também. Ele vai cada vez pedir uma dose mais alta, um remédio mais forte. Ele vai ter efeitos colaterais dessas drogas, que é uma situação inevitável, e ele não vai melhorar, ele não vai viver bem. Então ele tem que voltar e pegar o caminho da claridade, que é tudo bem, tomar o seu remedinho quando há necessidade, mas atuar naquelas outras esferas que eu comentei com os senhores antes, que são extremamente importantes. Então, temos lá a medicação lá em cima, fisioterapia, acupuntura é uma terapia extremamente interessante nesses pacientes, muito boa, que muitas vezes promove um uso menos frequente de medicação e que tem o seu impacto. Não é para todos, mas muitos se beneficiam dessa terapia, que é uma terapia que a gente às vezes negligencia na prática clínica. Eu tenho dificuldade de encaminhar o paciente, existe um preconceito, poxa, vão me espetar todo, essa agulha vai me passar doença, enfim. Dá para a gente entender, mas é uma alternativa extremamente importante e não medicamentosa. A atividade física regular, o apoio psicológico e psiquiátrico. É lógico, a gente vai ter pacientes que muitas vezes não tem tanto problema psiquiátrico, mas tem um sedentarismo associado, tem um sobrepeso, tem outros que tem mais predomínio para outra parte. Então, a gente tem que adequar a necessidade de cada paciente. Então, está lá a pílula da felicidade, né? A produção da endorfina na hipófise, a partir da atividade física, e isso traz todo um mecanismo de bem-estar. Essa pílula aqui é para realmente esclarecer que não tem receita de bolo de qual exercício que o paciente tem que fazer, né? Um tempo atrás se insistia com hidroginástica, mas a hidroginástica não é para todos. Não só do ponto de vista de custo, as mulheres não gostam também, porque tem a questão do cabelo, da maquiagem, da roupa, enfim, e caminhada, corrida, tênis, esportes de areia, o que puder fazer está muito bom, desde que seja regular. Tá? Essa frase é muito bacana, né? Então, que o exercício ele não altera só o corpo, ele altera a mente, a atitude e o humor do paciente. Aqui diz tudo sobre a importância dele nesse contexto. Uma sugestão de leitura, eu sempre oriento o paciente quando a gente tem esse diagnóstico, a gente tem que saber orientar a fonte. Não adianta reclamar que no Google tem coisas ruins, mas se a gente não disser para ele onde é que ele tem que ir, não tem por que reclamar. Então, a Sociedade Brasileira de Reumatologia tem um site extremamente acessível, com uma linguagem boa para o paciente, e que fornece a ele informações que vão deixá-lo mais ciente do que ele tem. Existe até uma cartilha que é disponível em PDF, que ele pode baixar. Se vocês quiserem, eu posso conseguir, é bem fácil. E antes a gente tinha essas cartilhas, entregava, hoje em dia a gente só orienta, até pela questão papel, enfim, e é muito importante também. À disposição. Muito bem, muito obrigado pela
excelente explanação. Doutor Rodrigo, os senhores vereadores sabem que não é do meu hábito, enquanto presidente, me manifestar. Até porque não é prerrogativa do presidente a manifestação. Mas nesse caso específico, eu não posso deixar de fazer uma pequena manifestação pelo profissional excelente que o senhor é, pela sua capacidade e porque é graças ao senhor que eu tenho uma vida normal enquanto portadora clássica de fibromialgia. Muito obrigado. E se o senhor quiser sentar, o senhor quer sentar enquanto responde as questões, o senhor quer permanecer? Posso ficar por aqui, não tem problema. Então, obrigado, eu de obrigado imediato... pelas palavras, Leonor. Obrigado. O senhor sabe que são verdadeiras. Obrigado. De imediato, eu passo a palavra aos senhores vereadores que terão 3 minutos para fazer ou questionamentos, ou enfim, para falar, sendo que a vereadora proponente terá 5 minutos para conversar sobre a questão. E o senhor poderá responder. Obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas. Boa noite ao Kiko Paese, meu sempre presidente do PP. Que se hoje estou aqui foi por incentivo e também insistência do Kiko Paese. Obrigada. Ao nosso ex-prefeito Ademir Bareta, a Dolores Majoni, que aqui representa sempre o nosso prefeito Avelino Majoni, e cumprimentando a eles, cumprimento a todos que estão nos acompanhando aqui e nos seus lares. E o nosso muito obrigado, em especial ao nosso convidado, Rodrigo Kras. Também não posso deixar de agradecer a doutora Eleonora, porque quando eu solicitei uma orientação de quem eu poderia convidar para vir aqui explanar sobre fibromialgia, em função de que estarei protocolando um projeto onde institui a política municipal à proteção dos portadores dessa doença. Nesse intuito, eu queria entender também melhor, porque a gente lê que é uma doença nova, mas desde 1592 já tem, né, alguns indicadores que seria a fibromialgia. E que também é uma doença silenciosa, mas que tem bastante sintomas e difícil de diagnosticar, em função que a gente não tem um teste de radiografia, algum teste assim que vá lá e diga realmente, como o senhor falou, né, isso está acometida de fibromialgia. E conversei com muitas mulheres, porque como já foi colocado na sua explanação, muito didática, inclusive, porque quando eu solicitei a doutora Eleonora, um profissional que viesse, eu disse, tem que ser didático, que venha aqui, nos passe realmente o que nós precisamos. Então, eu tenho a pessoa certa, o doutor Rodrigo Kras. Então, quero agradecer muito a doutora Eleonora pela indicação também. Então, as mulheres, que como as que são mais acometidas, eu trabalhei muito na Coordenadoria Municipal da Mulher, enquanto coordenadora, e é realmente isso, o entendimento de que a mulher está com dor, ela está com preguiça, não quer fazer as coisas, só se queixa de dores, realmente não é compreendida no seu próprio lar. Isso é verdade, isso é relatado também. Isso vai desencadeando vários problemas, né, de afetividade, de autoestima e até de relacionamento, né, no seu lar. Então, realmente é uma doença preocupante, mas às vezes, como é só para as mulheres, né, o maior índice talvez não seja tão buscado assim, políticas públicas, até nesse sentido. É nesse sentido que eu queria entender melhor essa questão, para realmente, vou ter que refazer aqui, né, o meu entendimento na questão do projeto de lei e sugestão que irei protocolar. Na verdade, a fibromialgia, as mulheres se queixam muito de dor e sentem também um pouco menores nos atendimentos prioritários, porque como a dor, né, os pontos aí dolorosos e a dor deve ser insuportável, né, o que elas me passavam? Que elas gostariam realmente de ter preferência em alguns atendimentos, em função da dor, ficar aguardando em filas,
né? Não ter um lugar para estacionar privativo para que elas possam chegar ali e fazer sua fisioterapia, né? Fazer a sua hidroginástica, pelas recomendações até médicas, né? Então é nesse sentido, e acho que foi bem, tenho a certeza de ter sido bem esclarecido os pontos que realmente me fez pensar em trazer esse profissional. Só temos a agradecer a sua disponibilidade. Não foi fácil de conseguir uma agenda com o doutor, né? Mas se dispôs a vir aqui. Acho importante que a gente avance, né? E que traga um pouco de conforto a essas mulheres, principalmente, né? Que sofrem dessa síndrome de fibromialgia. Acho que nós temos que avançar também nesse sentido, mas importante também ter a propriedade no momento de fazer o projeto e estabelecer realmente quais são as prioridades. Então, eu queria que o senhor estabelecesse quais o senhor pensa de prioridades que o poder público poderia auxiliar nessa questão. Eu acho que antes dessa parte, a gente precisaria ter um apoio para deixá-los bem. Porque o paciente que ele tem fibromialgia, mas ele não está mal por ter fibromialgia. A gente tem que deixar o nosso paciente com fibromialgia bem. E como é que a gente consegue isso? Dando aquele apoio multidisciplinar ali. Porque se a gente deixar o nosso paciente bem, a gente não vai precisar criar uma vaga especial para ele. Porque essa vaga especial pode até ajudá-lo em algumas coisas, mas talvez segregue em outras. E o paciente ele tem que se sentir inserido no contexto e não diferente dos outros, porque o paciente tratado e bem tratado da fibromialgia, ele tem uma vida normal. Com dor em algumas situações, enfim, eu acho que algumas situações ali de benefícios são bacanas, mas a gente tem que atuar lá na origem para deixá-los bem. Eu acho que a prioridade é ele ter esse suporte da equipe multidisciplinar. Isso é a essência. A gente reduz consulta na rede de saúde, a gente reduz tratamentos desnecessários, a gente reduz exames que não precisariam ser solicitados. Exame de imagem parece que resolve tudo, né? O paciente com fibromialgia sabe que ele pede no consultório uma ressonância do corpo todo. A gente escuta isso o tempo inteiro. E isso não vai mostrar a doença que ele tem. Primeiro que não se faz uma ressonância do corpo todo. Você imagina o custo de uma ressonância do corpo, mas não é nem por isso, porque não vai ajudar, né? Então, eu acho que a gente tendo a possibilidade de oferecer esses pontos de apoio, o paciente sem recurso, ele tem dificuldade no exercício físico, né? Até que em Farroupilha ele tem um apoio bom no CAISM ali, nesse sentido, até um fato interessante, importante da gente reforçar. Eu tenho alguns pacientes que utilizam o serviço público e eu sinto que essa parte eles estão bem assessorados, mas a questão do fisioterapeuta para essa parte, né, do apoio da atividade física, isso eles têm dificuldade, né? E acho que isso aí seria essencial, assim, que a gente tivesse como prioridade máxima, assim, né, nesse sentido. Muito obrigada pelo esclarecimento. Obrigada, presidente. Muito obrigado. E a palavra está com o vereador Sutile. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite. Essa explanação quase que foi 100% para mim. Sou portador de fibromialgia há muitos anos. Hoje, já nos últimos anos, já cabível, tolerável, né? Mas desde o entorno de 2006, por aí, que a minha vida por 8 ou 10 anos foi de um profissional para outro, mas nunca teve um diagnóstico assim, é fibromialgia, é sintoma. O profissional de todas as áreas que eu fui, é sintoma de fibromialgia, é isso, é aquilo. E nesse meio tempo fui me intoxicando com medicações, né? Porque tu parte para quer solucionar o problema, né? Eu cheguei a tomar 10 frascos de paracetamol num mês, uma injeção de corticoide semanalmente, clandestina tinha que fazer porque ninguém fazia, eu fazia, né? Infelizmente. E não ficava bem. Não ficava bem. Só consegui, em 4, 5 anos, aumentar 30 quilos, né? E depressão, síndrome do pânico, ansiedade, dores, de ir dormir com um saco de cimento nas costas, levantar com 5, não apagar, não... Para mim foi terrível. Se eu tivesse tido uma explanação dessa há muitos anos atrás, eu acho que teria encurtado muitos caminhos para a minha melhora, né? Mas hoje, graças a Deus, já estou
muito melhor do que tive no passado. Ótimo. É isso aí. Obrigado. Importante, e vejam como vocês têm coragem de dizer o que tem, mas porque vocês estão bem atualmente. Mas o paciente que tem muita dor e que está se sentindo mal, ele não tem coragem de falar sobre a doença. E isso faz muito mal para ele. Isso faz muito mal para ele. Então, importante, parabéns pela coragem de se manifestar. Que bom que as coisas ajeitaram. Ótimo. Vereador Caleb. Boa noite a todos, então. Doutor, eu queria saber o seguinte, segundo a Associação Nacional de Fibromialgicos, né, com a pandemia de Covid, o número de pacientes com fibromialgia tende a aumentar nos próximos anos, pois a chamada síndrome pós-Covid se assemelha muito com a doença, né? E, de forma geral, conhecimento é uma forma de prevenção. O que nós poderíamos fazer para difundir mais, né? É um pouco delicado também, porque a gente fala sobre uma coisa triste, mas, em compensação, muitas pessoas podem se identificar. Eu, por exemplo, olhei ali, de 9 aspectos, eu tinha 10, né? Eu disse, não, então alguma coisa eu tenho, né? Eu já estou pensando em procurar, então, um reumatologista. Eu não saberia, porque eu não tenho nada de noção sobre isso, que médico procurar, né? Mas as pessoas deveriam saber como fazer para que elas tenham mais noção com relação a isso, né? E se o senhor concorda com essa, de que é parecido as consequências? Né? A síndrome pós-Covid dá esse dolorimento generalizado também, mas existe a questão temporal, que na fibromialgia a gente tem essa dificuldade de definir a partir de que momento o paciente com a síndrome pós-Covid, ele define, depois que eu tive Covid, já atendi muitos pacientes, minha vida piorou muito, eu tenho dores generalizadas, e aí entra uma seara de uma série de situações. Existem doenças autoimunes que surgem depois do Covid por alterações da nossa imunidade, que desequilibram um sujeito que tem uma predisposição genética e aí ele manifesta a doença. Tem pacientes que estão bem de uma doença e pioram. O paciente com fibromialgia piorou horrores na pandemia, porque ele ficou em casa, porque ele ficou parado, porque ele já tem o seu estresse, a sua ansiedade, ele aumentou peso, ele... Foi horrível. Então, assim, eu acho que o caminho é a informação. A informação de qualidade vai fazer com que o paciente consiga ter um sucesso maior do tratamento e ter uma otimização da qualidade de vida dele. Mas, com certeza, são sintomas que se parecem num primeiro momento, assim, com certeza. Vereador Amarante, a palavra está com o senhor por 3 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, doutora Clarice. A doutora Dolores Magione, que está aqui presente, o Joel de Matos, Kiko Paese, nosso sempre vereador, e os demais que estão aqui nos assistindo hoje. Doutor Rodrigo, eu acho que o senhor traz uma explanação muito boa para nós homens, principalmente entender um pouco nossas mulheres. A minha esposa, ela tem uma tendência à depressão e ela se queixa muito, né? Então, muitas vezes a gente não entende e eu até tenho dificuldade de tirar ela, às vezes, de casa para fazer uma caminhada, para fazer um exercício. Eu até gostaria depois que então o senhor, se tem um mecanismo que nós possamos trabalhar, né, junto, ou todos nós, para a comunidade como um todo, para instigar o exercício até através de motivar através do Poder Executivo, o sistema público, assim como a doutora Clarice trouxe a vossa pessoa para explanar. E claro que tem algumas lendas, por exemplo, muitos, lá no passado, é dito no dia a dia que o frio que a gente pegou quando era criança provoca essas dores hoje no dia a dia, coisas parecidas, né? Por exemplo, eu tenho muita dor no meu corpo no verão. O inverno, para mim, é um sossego. Não sei se isso também tem alguma ligação ou não. Mas muito obrigado pela explanação, doutor. Obrigado pela pergunta. Muito boa a sua orientação, a sua observação. Na fibromialgia, a pressão atmosférica, a umidade, o frio, eles contribuem para a piora dos sintomas.
coisas que quase a gente não tem aqui na nossa região, né? Então, nessa doença, realmente o calor é melhor para o paciente, normalmente. Então, existem essas questões sazonais que interferem nas doenças reumáticas. Essa lenda do frio, a gente escuta todo dia no consultório, mas o que acontece? O paciente já tinha algum problema, já tinha algum sintoma e que no frio isso se agravava, né? Mas não que o frio por si só causou alguma doença, né? Existe, claro, algumas doenças mais graves, autoimunes, como a esclerose sistêmica, que causa um prejuízo da circulação das extremidades e que pode evoluir para isquemia, gangrena, e que o frio realmente é extremamente nocivo. Mas o paciente com fibromialgia, mudanças de temperatura para o frio, variações de pressão atmosférica, doutora Eleonora, é verdade? Né? Umidade, isso piora bastante a dor. Então, essas questões aí são importantes. E a gente brinca assim, o dia que você está com mais dor é o dia que você tem que se mexer mais. Bota um tênis, sai, vai para a rua. Eu acho que a informação é importante, porque o paciente que tem dor, ele tem medo de se mexer. Ele tem medo de agravar alguma coisa. Então, ele tem que saber que ele precisa do exercício para melhorar. O paciente que tem dor, na maioria das vezes, ele não quer se encher de remédios. A maioria dos pacientes tem um perfil favorável, que não quer pegar aquele caminho escuro que eu mostrei para vocês. Ele quer melhorar. Só que ele toma o remédio porque é o meio que ele tem. Então, se ele entender que ele vai precisar de menos remédio, que o exercício ele não vai agravar o problema dele, e sim ajudá-lo na melhora do seu processo de doença, aí a gente começa a estimulá-los a isso, né? Então, informação também de qualidade, eu acho que é uma situação importante para isso. Obrigado. Nós temos agora o vereador Sandro com a palavra. Obrigado, presidente, vereadores. Cumprimentar aqui meu grande amigo, sempre vereador, Kiko Paese, em teu nome, então, saudados que já foram citados. E te cumprimentar, doutor Rodrigo, pelo fato de ter vindo até essa casa, ter explanado da maneira que explanou, porque a gente consegue ver que tem conhecimento e, junto com esse conhecimento, uma ótima didática, né? Porque explanar é uma coisa que muita gente faz, mas a didática foi muito boa. E a gente fica... E quando essa didática ela é interessante, ela te motiva a ficar prestando atenção. Então, foi muito interessante nesse sentido. Parabéns pela maneira como explanou. É extremamente importante essas informações que nos são dadas. Outra coisa que eu acho louvável, e de repente, sei lá, não é muito a minha área, mas é o fato de dizer que sim, existem várias maneiras de se pensar em tratar isso que não seja o remédio. Claro que muitas vezes ele é necessário, mas a gente sabe que tem muita gente que chega num consultório, eles olham para ti e tu diz, estou respirando a cada 5 segundos, então ele te dá um remédio, né? Então, parabéns por esse tipo de atitude, porque eu acho que a saída, em muitos casos, é por aí mesmo. A gente vive num mundo hoje em dia que é celular, corre, é isso e aquilo, acaba esquecendo de cuidar do próprio corpo da gente, que é o bem maior, né? E a gente esquece disso. Verdade. Então, muito bom mesmo. Obrigado. E te deixar uma pergunta bem rápida nesse tempo que me sobra. A doença, você falou, então, que ela tem... é mais enfatizada, ela atinge mais pessoas de 35 a 60 anos, né? O pico é entre 35 e 45 anos, mas até 55, 60 anos. Tá, e a minha pergunta é, e após isso, quando algumas pessoas dizem assim, eles já tem mais do que essa idade, tipo 65, e dizem ter a doença, na verdade, isso pode acontecer tranquilamente? Isso pode acontecer, importantíssima a tua pergunta, mas aí a gente abre um outro caminho de investigação, porque aí a gente já entra na linha do paciente de idade, o idoso, e outras causas podem estar gerando a dor crônica dele. Mas sim, a gente tem esse pico de incidência da doença, mas ela pode aparecer em crianças, ela pode aparecer num idoso. Então, o fato da pessoa ter 80 anos não quer dizer que ela não possa ter a fibromialgia. Com certeza, ainda é uma situação predominante dentro das condições dolorosas, mas a gente acaba tendo alguns alertas de algumas outras pistas clínicas para algumas outras doenças.
Obrigado pelo elogio da didática. A gente sempre se esforça, quando a gente monta uma apresentação, tu tem que imaginar que tu está assistindo aquilo ali, que aquilo não vai ser chato para ti, que aquilo vai ser proveitoso. Então, muito obrigado. A palavra agora está com o vereador Marcelo, pelo espaço de até 3 minutos. Boa noite. Obrigado, senhora presidente, nobres colegas vereadores, imprensa, Leandro Adamati sempre conosco aqui, pessoas que nos assistem presencialmente de casa, nosso sempre vereador Kiko Paese, satisfação tê-lo aqui. Eu vi o nosso sempre também prefeito Bareta, não sei se ele já está ausente, e agradecer, doutor Rodrigo, pela sua excelente apresentação. Obrigado. Muito importante. Eu constato, não entendo muito, mas eu verifico, e é normal da vida, a dor nunca é boa, né? Então, sentir dor. Então, imagina essas pessoas que sofrem, né, com essa doença. E eu verifico também que, hoje, até tratamentos de depressão, médicos já não aconselham tantos remédios, e sim o tratamento pela mente. Então, eu penso que ela traz doenças com o pensamento, por isso também devemos vigiá-los sempre, mas também pode curá-los, né? Sim. E a minha pergunta básica, eu verifiquei também na sua explanação que uma das causas pode ser doenças autoimunes. E eu pergunto agora, tem um posicionamento, um estudo, ela ser uma doença autoimune, ou seja, o próprio corpo atacando o próprio corpo, né? Seria isso? Sim, já se pesquisou Obrigado. muito isso, o que existe é uma condição associada, né? Então, ela não é uma doença autoimune, hoje em dia é bem claro isso, mas já se pesquisou muito isso, né? Se buscou muito a origem dessa doença, né? Do ponto de vista etiológico, e não existe um anticorpo que cause a doença, ela não causa inflamação, porque poderia existir algum anticorpo que a gente não conheça, né? E que está causando, mas a via final sempre dessas doenças que são mediadas por autoimunidade é inflamação. É processo inflamatório. E existe uma série de maneiras de reconhecer essa inflamação, e essas são situações que não ocorrem na fibromialgia. O que acontece? A fibromialgia, muitas vezes, ela pode se associar com alguma doença autoimune, como o lúpus eritematoso sistêmico, como a artrite reumatoide, como uma espondilite anquilosante, como uma miopatia inflamatória. Então, existe essa possibilidade dela vir casada com alguma doença autoimune, mas ela por si não é uma doença autoimune. Não vi. Obrigado. Obrigado. Bom, a palavra está com o vereador Roque. Cumprimento Vossa Senhoria, também cumprimento os demais vereadores, vereadora Clarice, nosso palestrante na noite de hoje, parabéns, doutor Rodrigo. Obrigado. Cumprimentar a imprensa, as pessoas que nos assistem, aqui destacar o ex-vereador Kiko, a dona Dolores, nossa ex-primeira-dama, o Joel, nosso amigo, e outros, o Benac, enfim, os demais presentes. Me chamou a atenção uma frase que o senhor falou, que é importante ouvir o paciente, ouvi-lo, saber qual é a dor que ele está sentindo. E eu imagino que isso seja muito importante, porque é só ouvindo, né, para te poder iniciar alguma coisa. Perfeito. Mas se nota que cada vez mais as pessoas têm pressa, e o médico também, e o paciente também. Porque às vezes o paciente não quer ficar aí contando muito, ele chega aí e diz, bom, médico, eu fui lá, o médico tem que saber o que eu tenho, né? É igual no direito, né, doutora Clarice? O cara não conta qual é o assunto, depois dá problema lá na frente. Então, eu creio que isso é importante, ouvir o paciente, mas também eu imagino, e nós aqui não fugimos à regra, principalmente os homens, que nem sempre se conta tudo o que se sente. Conta mais ou menos, não vai entrar em detalhe, só que às vezes os detalhes são importantes, né? O senhor se depara muito com isso, com a falta de tempo, com a necessidade de ter mais tempo para ouvir, ou com o cliente, ou com o paciente que não é muito paciente e às vezes não colabora muito em contar toda a história para depois ter um bom diagnóstico? Entendi. Não, excelente apontamento. Com relação da minha parte, com o tempo, atualmente eu não tenho esse problema mais, porque eu tenho um tempo razoável para as minhas consultas, que normalmente é suficiente para eu poder fazer esse tipo de abordagem. Mas numa consulta de uma
unidade básica de saúde, que de repente um volume de atendimento vai ser muito grande, o médico não vai ter tempo para isso, às vezes não quer também ouvir, e às vezes o paciente não quer. Mas o paciente normalmente quer contar o que ele sente. Ele quer contar. O que acontece é o médico que não quer ouvir. Normalmente é o que acontece. Existem alguns sintomas que a gente acaba perguntando depois. Primeiro se deixa o paciente contar o que ele sente, de uma maneira extremamente aberta. Isso é a forma correta de conduzir uma entrevista médica, sem tentar interromper o paciente. E depois a gente questiona algumas coisas, porque o paciente não sabe que a diarreia dele ou a constipação dele tem a ver com a dor que ele sente. Que aquela crise de enxaqueca que ele tem toda semana tem a ver com a dor crônica. Então, a responsabilidade de juntar essas pecinhas do quebra-cabeças é minha, é do médico. É do médico que está atendendo. Então, a gente precisa questionar essas situações. Existe um sintoma oculto muito frequente e que, infelizmente, não é abordado, que são as queixas sexuais. O homem tem disfunção erétil associada à fibromialgia e ele não conta se a gente não perguntar, e às vezes a gente pergunta e ele mesmo assim não conta. Existe dispareunia, que é a dor na relação sexual, e aí a mulher não quer falar e às vezes aceita uma situação para satisfazer o marido, e isso piora muito a dor dela. Isso são situações que são mais ocultas numa primeira entrevista, que às vezes a gente não consegue captar. Mesmo perguntando, o paciente não conta. E aí lá pela terceira, quarta, ele vai te contando. Então, cada organismo funciona de uma maneira, né? Que nem eu disse, vou ser repetitivo, não tem receita de bolo. Cada paciente tem que ser tratado de acordo com a sua individualidade. Mas, sem dúvida nenhuma, o paciente está muito mais disposto a falar, desde que a gente abra essa possibilidade a ele. Porque ele não vai falar se ele não se sentir à vontade para falar, né? O paciente nem olha, o médico nem olha para ele, olhou para o relógio, pegou no celular. Eu não vou nem contar para esse cara aí o que eu estou sentindo. Para quê? Ele tem razão. Então, eu vejo dessa maneira, assim, muito mais, às vezes, do atendimento não abrir para o paciente contar, né? Não havendo mais manifestações de vereadores, eu passo novamente a palavra para o senhor, doutor Rodrigo, para que o senhor faça as manifestações finais. Eu gostaria de agradecer novamente pelo convite, um grande prazer estar com vocês aqui. Me coloco à disposição dos senhores, em especial, né, do Clarice, para ajudar no que for possível, para a gente poder ter impacto positivo na vida dos pacientes com fibromialgia. Agradeço pela sensibilidade de terem alterado o protocolo. Quem sou eu para alterar o protocolo? Mas realmente a segunda-feira é um dia um pouquinho complicado para mim, mas foi tão tranquilo. E o Bareta voltou. O Bareta é um cara que eu gostaria muito de agradecer, porque ele foi importantíssimo na minha chegada aqui em Farroupilha e abriu as portas para uma série de situações. Comecei a trabalhar no São Carlos e tudo. Agradeço muito ao Ademir por isso. E agradeço novamente pela oportunidade e, precisando, pode chamar de novo, não tem problema. Só à disposição. Certo? Obrigado. Muito obrigado, doutor Rodrigo, pela sua explanação, pelas suas respostas, por o senhor estar aqui conosco. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.